Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Enem. Isso mesmo, hoje. E esse vídeo será postado no último dia do mês de novembro, dia 30. O último dia do mês no qual o Enem foi aplicado. Por quê? Bem, na verdade, não tem motivo. Não tem nada a ver. É uma coincidência. Mas então, vamos lá. Bem, eu não estou aqui para falar mal da prova do Enem. Eu estou aqui para fazer uma análise generalista da prova. Então, vamos lá. Primeiro que eu tenho a dizer que vocês não deveriam ficar aí falando mal da prova, porque isso não vai aumentar o número de acertos de vocês, isso não vai fazer com que as suas notas lá amanhã, lá em janeiro, né? Não vai fazer com que suas notas aumentem. Então, não adianta, gente, vocês ficarem aí, xingando a prova não, tá? Eu vou falar aqui de duas questões, vou me embasar em duas questões, que eu gostei muito dessas duas questões de ciência da natureza. Se vocês não sabem, gente, a minha área de atuação é ciência da natureza, tá? Então, eu vou falar dessas duas questões, e a área também que eu desejo continuar atuando é na área de ciência da natureza. Então, assim, eu vou falar de duas questões, que eu gostei muito dessas questões, que para falar que, na verdade, a prova do Enem, ela tá vindo aí, ela vem sendo, né, bem elaborada. Então, a cada ano que passa, ela está se tornando uma prova mais complexa e mais bem feita, eu acredito. Então, vou falar essas duas questões que eu gostei bastante, tá? Então, eu vou falar da questão 91, do caderno cinza, né, do segundo dia, que se trata da junção de dois conceitos aí, de duas áreas diferentes, de duas disciplinas diferentes. Uma é da física, do conteúdo de óptica, e outra de biologia, tá? Que é do conteúdo aí de fisiologia humana, certo? E também um pouco de evolução. Essa questão caiu um pouco de evolução, se vocês notaram, mas eu vou falar um pouco de evolução, porque é lá o homem que ele vai dentro da água para poder, que ele fala da questão de algumas pessoas poderem enxergarem debaixo d'água, de algumas pessoas poderem enxergar debaixo d'água, e que é uma questão adaptativa. Vocês repararam nessa questão que essa habilidade aí que essas pessoas adquiriram de conseguirem enxergar embaixo d'água foi uma questão adaptativa, tá legal? Então, além disso, a outra área aí, que é de fisiologia humana, que é a questão do olho humano, né? Então, ele fala um pouco aí do olho e dessa relação com a física, que é no conteúdo de óptica, que é quando a entrada de luz no olho humano, e com isso ele consegue formar a imagem na retina, não é mesmo? A imagem é formada na retina, e da retina essa informação ela é transmitida para o cérebro, e o cérebro inverte a imagem, porque a imagem captada primeiramente pelo olho, ela é de cabeça para baixo, tá? Porque ela é uma imagem real, e toda imagem real é invertida, não é mesmo, gente? Como vocês já devem saber aí, sabendo dos conceitos de óptica. Então, a resposta é a letra D, tá? Porque fala da diminuição dos raios infligidos, a incidência luminosa, por exemplo, né? Ela ocorre em dois meios diferentes. Está bem? A refração, eu disse refração, retração.
a refração ela ocorre em dois meios diferentes. E a resposta é essa, é sobre a refração, que são dois meios. A luz, ela vai, na verdade são três. A luz primeiro vai, passa pelo ar, depois ela passa pela água e, em último lugar, ela se propaga no olho humano. Está bem? Então, é isso, eu gostei muito dessa questão. E a outra questão é a de número 130 do mesmo caderno cinza, né, que ela traz de três áreas, ela traz conceitos de três áreas do conhecimento, da matemática, da física e da biologia. Primeiro, da física, a questão também de identificação de cores. Isso é uma questão física também, é uma questão da física, tá? As faixas de cores, tá? Então, se trata de um conteúdo da ondulatória também, porque as luzes, elas são faixas de onda, que é a questão aí das cores, tá certo? Então é isso, aí essa questão das cores, que você deveria identificar as cores que uma pessoa daltônica e uma normal enxerga. A questão se trata de um tipo de daltonismo diferenciado, que o daltonismo se trata de uma doença hereditária ligada ao sexo, tá? No qual o sexo masculino tem mais ocorrência do sexo masculino, porque ele precisa de uma única cópia do alelo no cromossomo X, né, que ocorre essa alteração da visão, e eles abordam isso aí nessa questão, tá? Então eu achei bem interessante. Além disso, eles colocam as cores em diagramas. Os diagramas que são usados em conteúdos de conjuntos na matemática, né? Então, você deveria saber o que é interseção, união e o que significava cada círculo, né, do diagrama, para você conseguir aí acertar essa questão, no qual a alternativa correta é a letra E, não é mesmo? Então, aqui a questão de física eu falei, traz o conteúdo de colorimetria, né, da coloração, porque as cores nada mais são do que a manifestação da luz, tá? Então, as variações de luz são frequências, tá? Aí de ondas, né? Tanto que a luz ultravioleta, infravermelha, tem aí suas frequências, uma frequência diferente da outra, tá bem? Então é isso aí, mas o que eu tenho a dizer dessa prova é que realmente essas questões, por exemplo, e diversas outras, né, são questões bem elaboradas, são questões bonitas, são questões aí bem feitas, não é mesmo? Porém, não é qualquer aluno que consegue fazer essas questões. Porque elas não são feitas para estudantes de escola pública, que é de um estudante de escola pública que acabou de sair aí da escola, ou que ainda está, né, nesse ensino aí público tão defasado que se encontra, né, nas escolas aí do Brasil. Então, não é qualquer estudante que vai conseguir fazer, né? Então, com essas questões também eu vejo que elas são elaboradas de três formas, tá? Então, elas são embasadas em três pilares, que é o quê? Tem dois que continuam, por exemplo, as questões do Enem são de interpretação, elas sempre foram e continuam sendo interpretativas. A outra, ela é interdisciplinar, ainda sempre foi, continua sendo agora interdisciplinar, como eu acabei de falar. E por último, agora ela vem sendo uma questão que conteudista. Se você não souber o conteúdo por trás da questão, você não vai conseguir resolver ela. Mesmo que você saiba interpretar, mesmo que você saiba correlacionar várias áreas.
tá bem? Mas, e outro ponto aqui da conexão entre várias áreas. O ensino médio, ele não faz isso. Ele não correlaciona uma área a outra. Pelo contrário, as escolas, elas fragmentam o ensino. Então, o ensino é fragmentado. Estão lá na grade curricular do estudante, são conteúdos fragmentados, entendeu? Eles são cada vez, isso vem acontecendo cada vez mais, porém, eles pegam e formulam um processo seletivo, como o Enem, que é totalmente o contrário, entendeu? Totalmente o contrário do que é dado na escola. Porque eles conectam, todos os conteúdos estão todos conectados numa única questão. Às vezes eles colocam conteúdo de 5 disciplinas diferentes, entende? Numa única questão. De humanos acontece isso muito mesmo, de matemática, né? Então, assim, são questões belíssimas. Essas duas questões aqui eu achei questões belas, porque a pessoa que fez essas questões, as pessoas que fizeram essas questões até estão de parabéns, porque são questões muito boas mesmo. São questões admiráveis, né? Eu poderia dizer. Porém, isso, os conteúdos dados na escola não é desse jeito, entende? Os professores, eles são obrigados a ensinar de um jeito diferente. E eu trago aqui no canal justamente isso, questões, conteúdo que correlaciona, né, um com o outro, né? E eu faço também, eu correlaciono com conteúdos universitários, né, que são conteúdos do nível superior. Porque se vocês não sempre gostam de estudar os conteúdos, né? Sou uma pessoa mais generalista mesmo, vocês notarem aí no canal, né? Mas é muito importante essa questão de você juntar os conteúdos, tá? Porque a prova do Enem é toda assim, tá? Ela junta tudo e traz uma questão linda que a maioria dos alunos não conseguem responder, não é mesmo? Essa é a verdade. Mas o que eu tenho a dizer é que vocês não têm que ficar xingando a prova do Enem, tá legal? Porque se você tá xingando é porque ela te incomoda, então vai estudar e vai brigar com ela o ano que vem. Vai lá e destrói aquela prova, tá? Mas se prepara, porque o ano que vem a gente tem que pensar aqui o que se espera, né? O que a gente vai esperar? O que as pessoas que vão fazer o Enem o ano que vem vão esperar aí? O que elas têm que esperar dessa prova, não é mesmo? Vamos falar agora um pouco aí do tema da redação. Gente, vocês deixem seus comentários falando aí sobre o tema da redação, o que vocês acharam, mas do meu ponto de vista, foi um tema neutro, né? Eu esperava por um tema neutro, apesar de que eu não me esforcei para adivinhar o tema, porque eu odeio fazer isso, eu não gosto mesmo de adivinhar o tema. Eu gosto de ter uma surpresa, tá? Eu não gosto de ficar controlando ali se o tema vai ser isso, então eu vou fazer a redação disso. Não. Pra mim, eu já falei num vídeo que eu coloquei aqui sobre para você descobrir a redação em 2019, mas na verdade eu estava analisando ali os padrões, né, anteriores, mas na verdade eu não gosto de ficar adivinhando o tema. Para mim, eu gosto de ter uma surpresa, sim, é verdade, que eu não tenho escrito às vezes a respeito. Mas voltando, vamos falar sobre mim, vamos falar aí do tema. Foi um tema tranquilo, eu acredito, para a maioria das pessoas, não foi difícil de falar a respeito, porém foi inesperado, como de costume. Eu falo no vídeo aqui sobre como colocar o filme Gênio Indomável na redação. Vou deixar o link, vocês vão lá ver. Que normalmente não se trata do tema que está aí em voga, no momento, assim, às vezes não, a maioria das vezes não, tá? Salve aí alguns temas, normalmente é muito difícil se adivinhar o tema, tá? Mas essa questão aqui, vamos analisar um pouquinho o tema, né? Vamos fazer uma análise rápida. Eu acredito que realmente muitas pessoas não têm acesso ao cinema, e isso se trata de uma minoria, porém
quando me vem aí na cabeça uma minoria, é assim, me vem o quê? Uma pessoa negra que não tem acesso ao mercado de trabalho. Tá? Me vem a mulher que não consegue ter voz suficiente na sociedade, no mundo da política, em qualquer área aí, né? Em relação ao homem. Então, eu não vejo como uma minoria, assim, tão que tenha que seja assim uma primeira minoria que vem na minha cabeça é uma pessoa que não tem acesso ao cinema. Não, não é. Então, mas foi um tema neutro, ele condiz com o contexto político atual, tá? Então, o contexto político atual, ele quis, assim, né, neutralizar as coisas. Então, acho que faz jus a esse contexto. E eu acredito que foi uma coisa boa, tá? Eles não aí jogar para nenhum lado, né? Foi neutro, né? Eu achei, assim, que foi algo relevante aí, né? E eu acho que é basicamente isso, tá? Mas o Enem não é para qualquer um, tá? Não é uma prova democrática mesmo. Mas você precisa estudar. Então bora simbora, não é mesmo? E é isso. Deixa seu like aí, tá?